Você já teve vontade de conhecer a história de Gênesis? O livro de Gênesis não é apenas o início das Escrituras, mas o alicerce de toda a narrativa bíblica. Ele nos conduz às origens do universo, da vida e da humanidade, revelando uma trama que vai da majestosa criação do mundo aos dias do dilúvio. Gênesis é mais do que história, é o ponto de partida da fé e da identidade de um povo, repleto de lições atemporais para a humanidade. Você está no canal Estudo Bíblico e bora pro vídeo. A criação do mundo. No começo, Deus criou todas as coisas, dando forma ao mundo com suas palavras, criando tudo para ser bom. Ele também criou o homem e a mulher para cuidar da terra. O mundo foi completado em 6 dias, e no 7º, Deus descansou e declarou que tudo era bom. Deus colocou o primeiro casal, Adão e Eva, no jardim do Éden para zelar por ele. Eles viveram felizes no jardim, em harmonia com Deus. O Criador deu a eles uma tarefa: cuidar do jardim e nomear os animais. Havia muitas árvores frutíferas, e eles podiam comer de seus frutos. Adão e Eva podiam comer de qualquer árvore do jardim, exceto de 2 que eram especiais: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles tinham permissão para desfrutar de todos os frutos ao seu redor, com a única restrição de não comerem da árvore do conhecimento, pois, se o fizessem, morreriam no mesmo dia. No jardim do Éden, uma serpente astuta, mais tarde revelada como sendo Satanás, aproximou-se de Eva e começou a conversar com ela. Eva, por sua inocência, seguiu a conversa com o animal sem desconfiar de nada. Afinal, estava em um ambiente seguro e sem malícia. A serpente, então, fez uma pergunta astuta a Eva, distorcendo a ordem de Deus. Foi isso mesmo que Deus disse? Não podem comer de nenhum fruto das árvores do jardim? Ela começou a semear dúvidas na mente de Eva. Eva respondeu que Deus havia ordenado que não comessem do fruto da árvore que estava no centro do jardim e nem a tocassem, embora tivesse acrescentado algo que Deus não havia dito. A serpente então contradisse a ordem de Deus, dizendo que, na verdade, eles não morreriam. Além disso, prometeu que, ao comerem do fruto, o casal se tornaria como Deus. Após comerem o fruto proibido, primeiro Eva e depois Adão, seus olhos se abriram e passaram a perceber a nudez de seus corpos, sentindo vergonha. Quando ouviram os passos de Deus se aproximando, o casal se escondeu. Deus não os confrontou com raiva, mas com paciência e suavidade. Primeiramente, ele perguntou onde estavam e, em seguida, questionou quem os havia levado a pecar. Adão, ao invés de assumir sua responsabilidade, culpou Eva por tê-lo induzido ao erro, enquanto Eva, por sua vez, acusou a serpente de tê-la enganado. Após ouvir as explicações de todos, Deus deu sua sentença. A mulher enfrentaria grandes dores e sofrimentos ao dar à luz seus filhos, além de viver em constante conflito com o marido. O homem, por ter sido enganado, veria a terra ser amaldiçoada, e ele teria grandes dificuldades no trabalho, trazendo sustento com muito esforço e sofrimento. Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Caim, tomado de ciúmes, matou Abel, tornando-se o primeiro assassino. Caim foi banido, e Deus deu a Eva outro filho em lugar de Abel, chamado Sete. Na época de Noé, a sociedade estava imersa em corrupção e perversidade, com as pessoas se afastando do Criador e vivendo de acordo com seus próprios desejos. Noé e o dilúvio. As pessoas só pensavam em fazer o mal o tempo todo, e Deus ficou profundamente desapontado com o que viu. Ele decidiu destruir a humanidade, mas Noé, que era um homem justo e obediente a Deus, se destacou em sua geração. Por isso, Deus escolheu salvar Noé e sua família. Quando Noé tinha cerca de 500 anos, Deus ordenou a construir uma arca muito grande, pois traria um dilúvio para destruir a terra. Quando Noé completou 600 anos, o dilúvio finalmente chegou. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas esposas entraram na arca, junto com todos os animais, e Deus fechou a porta. Choveu por 40 dias, e todos que não estavam na arca morreram afogados. Depois que a chuva parou, Noé permaneceu dentro da arca por cerca de 1 ano, enquanto as águas ainda cobriam a terra. O dilúvio trouxe destruição e punição para todo o planeta, mas a arca foi um símbolo de salvação para Noé, sua família e os animais que estavam com eles. Essas vidas foram poupadas pela graça de Deus. Quando Noé saiu da arca, ele construiu um altar e fez sacrifícios a Deus. Deus fez uma aliança com Noé,
prometendo nunca mais destruir a terra com dilúvio, e criou o arco-íris como sinal dessa promessa. Após o dilúvio, a família de Noé se multiplicou e povoou a terra. Apesar de Deus ter poupado Noé, sua família e seus descendentes futuros, a natureza pecaminosa ainda estava presente no coração e nas ações dos homens. Logo após saírem da arca, um dos filhos de Noé desonrou o pai e foi amaldiçoado por isso. Noé era agricultor e, após o dilúvio, plantou uma vinha e fez vinho. Ele também foi o primeiro homem a se embriagar com vinho. Embriagado, ficou-no dentro de sua tenda. Seu filho mais novo viu a situação e foi contar aos irmãos, mas os 2 irmãos mais velhos trataram seu pai com respeito, cobrindo sua nudez sem fazer comentários. Quando Noé se recuperou da embriaguez, ele abençoou seus 2 filhos mais velhos, mas amaldiçoou o mais novo. Noé viveu por muitos anos após o dilúvio e morreu aos 950 anos. Ele foi conhecido como um homem de fé, abençoado por Deus. Os descendentes de Noé se multiplicaram e povoaram a terra. Em Babel, eles tentaram construir uma torre que alcançasse o céu, mas Deus confundiu suas línguas, e assim, eles não conseguiram completar a obra. Foi nesse momento que surgiram diversas línguas diferentes. A história de Abraão começa a partir de um dos descendentes de Noé, Abraão. Abrão, a quem Deus chamou para deixar sua terra e ir para um novo lugar, recebeu a promessa de que todas as nações da terra seriam abençoadas por meio dele. Por isso, ele deixou seu povo e se tornou nômade, em busca da terra que Deus havia prometido a ele e seus descendentes. Inicialmente chamado de Abrão, ele teve um papel fundamental na formação do povo de Israel e, mais tarde, na genealogia que levaria ao nascimento de Jesus. Segundo a Bíblia, sua história é um exemplo de fé, obediência e confiança em Deus. O pai de Abraão se chamava Terá, e Terá, ao contrário de seu filho, seguia costumes idólatras. Isso demonstra que Deus escolheu Abraão diretamente entre os pagãos para se revelar a ele e estabelecer uma aliança com sua família. Abraão foi chamado por Deus enquanto morava em Ur dos Caldeus, uma cidade da antiga Mesopotâmia, junto com sua família. Deus fez uma aliança especial com Abraão, prometendo-lhe uma terra fértil e uma descendência numerosa, que seria uma bênção para todas as nações da terra. Essa promessa estava diretamente conectada à vinda de Jesus, o Salvador. A jornada de Abraão começou quando ele deixou sua terra natal e se dirigiu para a terra prometida, atravessando regiões desconhecidas e enfrentando vários desafios ao longo do caminho. Sua fé em Deus permaneceu firme, mesmo quando ele e sua esposa Sarai, mais tarde chamada de Sara, eram idosos e estéreis. Embora a promessa de Deus de uma grande descendência parecesse impossível, Abraão confiava que Deus a cumpriria. Um episódio marcante na história de Abraão é o nascimento de Ismael ocorreu quando Abraão teve um filho com Agar, a serva de Sara, que não conseguia ter filhos. Sara sugeriu que Abraão tivesse um filho com Agar, mas essa solução gerou conflitos e desentendimentos, e, eventualmente, Agar e Ismael foram expulsos da família de Abraão. Deus, no entanto, prometeu abençoar Ismael e torná-lo pai de uma grande nação. O momento culminante da fé de Abraão aconteceu quando Deus testou sua obediência, ordenando-lhe que sacrificasse seu filho Isaque no Monte Moriá. Abraão demonstrou sua fé inabalável em Deus ao se preparar para cumprir essa ordem. Abraão estava pronto para cumprir o pedido de Deus, mas no último momento, Deus interveio e providenciou um cordeiro para o sacrifício, reafirmando sua promessa de bênçãos e multiplicação para Abraão e sua descendência. Após a morte de Sara, Abraão se casou novamente com uma mulher chamada Quetura e teve filhos com ela. Esses filhos deram origem a outras nações, cumprindo a promessa de Deus sobre a multiplicação da descendência de Abraão. Isaque, o filho de Abraão, cresceu e se casou com sua prima Rebeca. Ele também seguiu os caminhos de Deus, assim como seu pai, e acreditou na promessa divina. Rebeca, esposa de Isaque, era estéril, mas Isaque orou a Deus e ela engravidou de gêmeos, Esaú e Jacó. Deus revelou que o mais novo, Jacó, seria maior que o mais velho, Esaú. O nome Jacó significa ele agarra o calcanhar ou traiçoeiro. Jacó cometeu muitos erros ao longo de sua vida, mas se reconciliou com Deus, e sua história é um exemplo da graça e do perdão divinos. Jacó tinha um irmão gêmeo, Esaú, que era o filho favorito de Isaque, enquanto Jacó era o preferido de Rebeca. Quando nasceram, Esaú saiu primeiro, mas Jacó o agarrou pelo calcanhar. Jacó. Isaque, já velho e cego,
chamou Esaú para abençoá-lo. Quando Esaú saiu para caçar e preparar uma refeição para o pai, Rebeca chamou Jacó para enganar Isaque e tomar a bênção destinada a Esaú. Jacó se vestiu com as roupas de Esaú e, assim, Isaque, enganado, deu-lhe a bênção do filho mais velho. Quando Esaú voltou e descobriu o que aconteceu, ficou furioso e queria matar Jacó. A bênção do filho mais velho era muito valiosa na época, e Esaú perdeu sua herança. Temendo por sua vida, Jacó fugiu para a terra de seu tio Labão. Durante o caminho, Jacó teve um sonho e fez uma aliança com Deus. Mais tarde, Jacó se apaixonou por Raquel, filha de Labão, e trabalhou 7 anos para casar com ela. Jacó trabalhou 7 anos para casar com Raquel, mas na noite do casamento, Labão o enganou e lhe deu Lia, a filha mais velha. Quando Jacó descobriu a fraude, ficou zangado, mas concordou em casar com Raquel na semana seguinte, em troca de mais 7 anos de trabalho. Lia teve 6 filhos, mas Raquel, que era estéril, ficou com inveja. Então, ela deu sua serva Bila a Jacó como concubina, e Bila teve 2 filhos. Por rivalidade, Lia também deu sua serva Zilpa a Jacó, e Zilpa teve mais 2 filhos. Finalmente, Raquel teve um filho, chamado José. Depois de pagar o dote, Jacó continuou trabalhando para Labão e ficou muito rico, mas Labão e seus filhos passaram a ter inveja dele, fazendo com que Jacó se sentisse ameaçado. Então, ele fugiu com sua família e seus bens. Labão foi atrás dele, mas Deus o avisou para não lutar contra Jacó. Labão e Jacó chegaram a um acordo de paz, e Jacó seguiu de volta para a terra de seu pai. Quando Esaú soube que Jacó estava voltando, foi ao encontro dele com 400 homens. Jacó ficou com medo e enviou muitos presentes a seu irmão. Na noite anterior ao encontro, Jacó ficou sozinho, e um homem apareceu e lutou com ele. Durante a luta, o homem deslocou a coxa de Jacó, mas ele não o deixou ir até que fosse abençoado. O homem que lutou com Jacó o abençoou e mudou seu nome para Israel, dizendo que ele havia lutado com Deus e com os homens e vencido. No dia seguinte, Jacó se encontrou com Esaú, que ficou feliz em vê-lo novamente. Apesar disso, Jacó ainda teve receio de morar com seu irmão e optou por viver em terras vizinhas. Jacó se dedicou completamente a Deus e levou sua família a adorar somente a Deus, erradicando a idolatria. José se tornou o filho preferido de Jacó, não apenas por ser o filho de sua velhice, mas também por ser o filho de Raquel, a esposa que ele mais amava. Jacó lhe deu uma túnica especial, o que demonstrava sua predileção. Os irmãos de José claramente sentiam inveja e descontentamento em relação a ele, mas a situação piorou depois dos 2 sonhos que José teve. Certa vez, Jacó enviou José para verificar como estavam seus irmãos e o rebanho, mas, movidos pelo ciúme, os irmãos planejaram matá-lo. No entanto, o irmão mais velho, Ruben, os impediu de cometer tal ato. Em vez disso, jogaram José em uma cova. Mais tarde, ao passar pelo local, uma caravana de ismaelitas e midianitas apareceu, e os irmãos tiveram a ideia de vender José para eles. Quando uma caravana chegou ao Egito, os midianitas venderam José a Potifar, um oficial de Faraó. José começou a prosperar na casa de Potifar e, com o tempo, foi promovido a supervisor da casa. No entanto, a esposa de Potifar passou a se interessar por José e tentou seduzi-lo. José, porém, era fiel a Deus e decidiu as investidas da mulher. Na última tentativa de sedução, a esposa de Potifar conseguiu agarrar a roupa de José e usou isso como acusação contra ele. Potifar acreditou nas palavras da esposa e mandou José para a prisão. José estava na prisão no Egito, um local destinado a presos políticos, mas, mesmo em um ambiente hostil, ele foi abençoado por Deus e logo alcançou uma posição de destaque entre os outros prisioneiros. Foi na prisão que ele conheceu 2 funcionários da corte de Faraó, o padeiro e o copeiro. Na mesma noite, ambos tiveram sonhos, e José teve a responsabilidade de interpretá-los. É importante notar que, na cultura oriental da época, os sonhos eram vistos como presságios e considerados extremamente significativos e relevantes na vida das pessoas. No sonho do copeiro, ele viu uma videira com 3 ramos que floresceu e deu uvas, as quais ele espremeu na taça de Faraó e entregou a ele. José interpretou esse sonho dizendo que, dentro de 3 dias, o copeiro seria libertado da prisão e restaurado ao seu cargo original. Após fazer essa interpretação, José pediu ao copeiro que se lembrasse dele quando estivesse diante de Faraó, para que ele pudesse ser libertado daquela prisão.
O padeiro, por sua vez, teve um sonho em que viu 3 cestos sobre sua cabeça. No cesto de cima, havia pães e doces que Faraó costumava gostar, mas havia aves que comiam da cesta. José explicou que esse sonho significava que, dentro de 3 dias, o padeiro seria enforcado e seus corpos seriam devorados pelas aves. 2 anos depois, quando Faraó teve um sonho e nenhum de seus magos ou conselheiros conseguiu interpretá-lo, o copeiro se lembrou de José e falou dele a Faraó. Faraó então mandou chamar José ao palácio. Ele contou os seus sonhos a José. No primeiro sonho, Faraó estava à beira do rio Nilo e viu 7 vacas. No segundo sonho, Faraó viu 7 espigas de cereal saudáveis que cresciam no mesmo pé. Logo depois, brotaram 7 espigas secas e murchas, que devoraram as 7 espigas boas. José então explicou a Faraó que ambos os sonhos, na verdade, representavam a mesma mensagem. Ele disse que Deus estava mostrando o que aconteceria no Egito. Haveria 7 anos de grande abundância, seguidos por 7 anos de fome intensa, que consumiriam toda a prosperidade anterior. José não apenas deu a interpretação dos sonhos a Faraó, mas também apresentou um plano sábio para enfrentar os 7 anos de fome. Ele sugeriu que durante os 7 anos de abundância, o Egito armazenasse uma parte da colheita para garantir que haveria comida suficiente durante os anos de escassez. Faraó, impressionado com a sabedoria de José, o nomeou como o segundo homem mais poderoso do Egito, abaixo apenas dele. José foi designado para o cargo de vizir, uma posição de grande importância no Oriente Antigo, que incluía responsabilidades como a administração do tesouro, a justiça e a execução de políticas governamentais. José foi nomeado governador do Egito e recebeu o nome egípcio de Zafenate-Paneia. Ele se casou com Azenate, filha de um sacerdote de On, e teve 2 filhos com ela, Manassés e Efraim. Mais tarde, os descendentes desses filhos de José seriam considerados as tribos de Manassés e Efraim entre os israelitas, na divisão das tribos de Israel. Com a fome se espalhando, a fama de que o Egito tinha alimentos fez com que os irmãos de José viessem até ele em busca de ajuda. Inicialmente, José os reconheceu, mas eles não o reconheceram. Após alguns testes realizados por José, o governador do Egito revelou sua verdadeira identidade aos irmãos. O encontro foi repleto de emoção, com os irmãos surpresos e arrependidos. Após a revelação, José rapidamente providenciou o transporte de seu pai e toda a sua família para o Egito, e Faraó apoiou essa decisão. Quando Jacó faleceu, José cuidou pessoalmente dos preparativos para seu sepultamento. Ele mandou embalsamar o corpo de seu pai de acordo com os rituais egípcios e o sepultou em Canaã, conforme o desejo de Jacó. Depois de toda essa jornada, José compreendeu que, embora seus irmãos o tivessem vendido e causado grande sofrimento, Deus havia utilizado todas as circunstâncias para cumprir o seu plano. Ele declarou que, apesar do mal que seus irmãos haviam feito, Deus transformou tudo para o bem, a fim de salvar muitas vidas durante a fome que atingiu a terra. José perdoou seus irmãos e os assegurou de que não precisavam temer, pois ele não os culpava. Tudo havia sido parte do plano de Deus, e através da vida de José, a nação de Israel foi preservada. Ele então viveu seus últimos anos no Egito, alcançando a 3ª geração dos filhos de Efraim. José morreu com 110 anos de idade. Antes de falecer, ele recordou a promessa que Deus havia feito a Abraão, Isaque e Jacó, de que seus descendentes herdariam a terra prometida. Com fé na promessa divina, José pediu que, quando Deus libertasse os israelitas do Egito, seus restos mortais fossem levados para a terra que Deus havia prometido a seus ancestrais. Com essa confiança, José morreu, certo de que a promessa de Deus para o povo de Israel se cumpriria. Moisés, educado na corte egípcia, possuía a capacidade literária necessária para ter escrito não apenas Gênesis, mas também os outros livros do Pentateuco. Embora a Bíblia não indique explicitamente o autor, os 5 primeiros livros das Escrituras são amplamente conhecidos como os livros de Moisés. Inclusive, referências feitas por Jesus indicam isso, e dado que Moisés é reconhecido como autor dos outros 4 livros, é razoável acreditar que ele também tenha escrito Gênesis. Espero que você tenha gostado da história de Gênesis. Tentei abordar os principais fatos da história. Caso não tenha entendido muito bem, deixei abaixo o material que vai te ajudar a entender não só o livro de Gênesis, mas toda a Bíblia. Se você gostou do conteúdo, não se esquece de deixar o gostei e se inscrever para mais vídeos como esse.